Rapaziada, passaram-se aí então 10 dias desde que nossas codorninhas nasceram. 10 dias aí uma média, né? Porque elas nasceram entre o 17º e o 19º dia. Então hoje está fazendo 10 dias das primeiras, as que nasceram aí no 17º dia. Vocês podem observar aí já que muitas já cresceram bastante. Já estão com as penugens aí, com as penas nas asas se formando, pegando já a coloração um pouco mais típica aí que elas vão ficar. O que aconteceu de lá pra cá, assim, de novidades, é que aquela que eu tinha consertado a perninha dela, tentado arrumar, né, que ela nasceu com as pernas abertas, falei aí na parte anterior dos vídeos, ela estava até ontem bem. Eu notei depois que eu voltei de viagem, aqueles 3 dias que eu fiquei fora, que o pezinho dela não tinha arrumado muito bem, apesar do procedimento que eu fiz. Ela tinha ficado com os pés assim na parte de baixo do corpo, mas o pezinho em si tinha ficado um pouco torto. Situação que eu não observei, né, logo que eu fiz o processo e eu tirei o barbante. Aparentemente estava normal, mas eu acredito que no firmar o pé, né, para ela andar, ela tenha firmado aí de uma forma um pouco equivocada, um pouco torta, então o pezinho ficou torto. Mas estava normal, estava comendo, estava correndo aí junto com as outras até ontem. E hoje ela já amanheceu sem andar. Estava caída aí, esticada, já tentei colocar ela de pezinho, ver se ela reagia, não voltou. Aí eu acabei sacrificando também, já estava assim bem debilitada. Então foi uma perda aí que a gente teve de lá para cá. Eu vou atualizar para vocês hoje aí, então o percentual de nascimento, que eu não tinha falado aí na parte anterior do vídeo, baseado aí no número de ovos que a gente colocou, o percentual que estava galado ou que não estava, quantas mortes teve, enfim, quantos pintinhos, o percentual dos que nasceram, dos que morreram na casca, dos não galados e assim por diante. Então assim, das codornas gigantes que eu comprei os ovos, eu comprei 72 ovos, vieram 74, vieram 2 a mais. Eu acabei quebrando um no processo aí de chocar, então foram 73 que ficaram para chocar. Nasceram 41, 2 morreram e não nasceram 32. Desses 32 que não nasceram, 8 não estavam galados, 15 foram aqueles que estavam num processo que eu até fiquei em dúvida se era galado ou não era, que parece que tinha começado a querer desenvolver um embrião, mas ele estava assim meio inconclusivo. E 9 morreram na casca, o pintinho pronto ali, formado, mas morreu sem nascer. Então isso aí nos dá uma taxa de fertilidade, que seria baseado no total de ovos que eu pus chocar, quantos deles estavam galados. 89%, então 11% não estavam. E a taxa de nascimento, considerando apenas os ovos galados, 63%. E se considerar todos aí, inclusive os não galados, a taxa ficaria em 56%. Das chinesinha, eu comprei 12, eu comprei uma dúzia e vieram brindes, né? Então vieram 22 no total. Desses 22 eu acabei danificando 5 no processo todo, então ficaram 17. Desses 17 nasceram 8, um morreu, então eu fiquei com 7, e 9 não nasceram. Desses 9 que não nasceram, 3 não estavam galados, 1 estava podre, e 5 morreram na casca, sem conseguir quebrar a casca e nascer. Isso nos dá a taxa de fertilidade de 82%, então tinha 18% desses ovos não galados. A taxa de nascimento, considerando apenas os ovos galados, 57%, pouco mais da metade, e considerando todos os ovos, inclusive os não galados, aí a taxa ficaria em 47%. E os meus ovos, os 21 que eu coloquei aqui, que é das minhas matrizes que eu já tinha, nasceram 18, não morreu nenhum, não nasceram, então, 3. Desses que não nasceram, 1 não estava galado e 2 morreram na casca. Isso nos dá uma fertilidade, então, de 95%, taxa de nascimento de 90%, considerando apenas os galados, e de 85% se considerar todos. Eu estou ainda com a chocadeira aqui na parte de cima, olha, tá ali atrás, ainda aqui bastante bagunçado, eu não limpei ainda ela.
Não arrumei também aquele aspecto dos pezinhos deslizarem, mas eu vou fazer isso ainda antes de pôr uma nova ninhada aí para chocar. Eu conversei também com o fornecedor, o rapaz que me vendeu os ovos, sobre essas taxas, o que normalmente ele conseguia aí com os clientes dele e tudo mais. E ele, pelas informações que eu passei, ele chegou à conclusão que o problema maior meu aqui era umidade, falta de umidade. Até porque eu não tenho medidor de umidade ali com sensor dentro da chocadeira. Eu acabei comprando errado, como eu falei na parte anterior do vídeo. Comprei aquele de bancadinha, de mesa. Eu acho que faz sentido, principalmente no sentido daqueles ovos que o pintinho estava bem formado dentro, mas ele não nasceu. Eu estou começando a criação de codornas, mas eu acredito que isso também possa ter algo relacionado à genética. Não sei se eu estou falando besteira. De repente um pintinho um pouco mais fraco pode não ter a força, vamos dizer aí, de quebrar a casca e nascer. Posso estar falando besteira, qualquer coisa você me corrija aí. Esse aqui, no caso, é o sensorzinho de temperatura e umidade, mas ele não tem sensor, né? Só de bancada. Ele não tem, no caso, o sensorzinho que vai lá dentro da chocadeira. Vocês observam aqui também que eu fiz 1 litro, um bebedouro automático. Tá na hora, inclusive, aqui de trocar a água. Sujaram bastante, porque eles pulam aqui por cima. Tenho cuidado muito se não tem fezes aqui, ó, mas mais é serragem mesmo, que eles acabam pulando e levando para cima. Esses bebedorzinhos aqui, eu tinha 3 deles, mas durava aí, eu colocava água e eles acabavam em seguida, então eu tive que fazer um aí com capacidade maior, ainda tá aqui meio improvisado aqui dentro. Vou precisar dar mais uma arrumadinha ainda. Comedor ali também tá na hora de começar a trocar, ó. Colocar um comedor que eles não pisem em cima. Eu já tenho um aqui, mas estou preparando ele. Além dessa questão da umidade, um outro aspecto, eu vou dar uma pausada no vídeo só para organizar aqui a frente da chocadeira que está bagunçado, aí eu vou mostrar ali dentro um aspecto que eu acho que também faz sentido aí da pouca taxa de nascimento. Voltando aqui, pessoal, na nossa chocadeira, ó, eu vou mostrar aqui para exemplificar o aspecto que eu acredito que também pode ter contribuído, além da questão da umidade, que a gente vai falar primeiro, do não nascimento ou do pouco nascimento aí da taxa baixa de nascimento. Questão da umidade, o colega aí que me vendeu os ovos, ele comentou o seguinte, que além de, pelos aspectos dos ovos, ele imaginar que é problema de umidade, ele comentou que o fato do fabricante da chocadeira já nos informar aqui que você precisa, no caso, jogar água, né, o spray de água morna aí do 10º ao 15º dia, já é um aspecto que ele reconhece que a chocadeira não tem um percentual aí de umidade adequado, então por isso que você teria que fazer esse complemento, que ele comentou que no criatório dele ele não faz, ele tem umas chocadeiras mais caras, né, um cara que mexe já com padrão aí maior, né, uma criação maior, então é de outras marcas inclusive, aí ele não espirra a água aí pelo spray. Então ele falou que esse aspecto do fabricante informar que você tenha que jogar água aqui morna no spray é um aspecto que já identifica, que ele identificou, né, essa falha, vamos dizer assim, na chocadeira, no sentido de que ela não umedeça os ovos na proporção adequada. Aí é uma opinião, né, mais de que talvez um fato, mas o que eu observei aqui de fato que pode ter diminuído a umidade aqui. Desculpa a sujeira aí, pessoal, como eu falei, eu ainda não higienizei ela após os pintinhos nascerem, tá me sobrando um tempo agora, depois de que eles nasceram, e estava com bastante ocupado, mas enfim, não justifica, mas também a gente vai, quando antes, né, no caso de fazer a próxima chocagem, aí, a gente vai higienizar bem isso aqui, arrumar aqueles aspectos ali, ó, para eles não entortarem mais as perninhas. Mas a bandeja aqui, pessoal, eu mantive ela sempre cheia praticamente, repus água, acredito que 3 vezes durante aí os 19 dias que ficaram, sempre aí tentando manter um pouquinho abaixo aqui da borda, ó. Então, sempre mantive a água aí, você pode observar que ela pega quase a chocadeira toda, mas o que acontece? Tem aquela saidinha lá atrás, aquele buraquinho lá, que o fabricante indica que você feche ele apenas no 15º dia, para aumentar a umidade aí dentro, então ele ficou aberto nos outros dias. É um aspecto aí que eu vou tentar fazer algumas experiências, mantendo ele talvez metade fechado, vou ver ainda. Essa outra abertura aqui, pessoal, ó, que é para passagem aqui do araminho da rolagem, ó. Ela tem aí acho que uns 15 centímetros de largura e não precisava, porque apenas ele puxa, né, nesse sentido aqui, ó. Então não precisava ser tão larga, eu acredito que eu vou fechar um pouquinho também para tentar manter uma umidade maior aqui dentro.
Provavelmente eu vou comprar também o higrômetro, né, que é o sensor de umidade, aquele daí adequado, que vai com o sensorzinho aqui dentro, para a gente tentar ter uma ideia um pouco melhor, apesar que também a calibração desses aparelhos aí é bem complexa, bem complicado. A gente nunca tem garantia de que ele está de fato mostrando aquilo que realmente acontece. Mas enfim. E outro aspecto, pessoal, da umidade ainda, é a questão aqui do cooler, ó. Eu não tenho experiência aí com outras chocadeiras, mas esse cooler ele tem um tamanho aí bem considerável, baseado aí no tamanho da chocadeira, que seria para 40 ovos de galinha. E vocês lembram aí, quem acompanhou os vídeos, que a maior parte dos ovos que não nasceram estava aqui, ó, bem no meio, embaixo do cooler. O vento do cooler naturalmente diminui a umidade, seca, né, o ar. Apesar que nesse ambiente pequeno aqui o correto seria ele apenas espalhar, né, essa umidade, espalhar a temperatura, no sentido de que ficasse uniforme em toda a chocadeira. Mas eu acredito que ele deve diminuir um pouco a umidade aqui, principalmente na região do meio, e também diminuir a temperatura. Eu mantive o termostato aqui, ó, sempre em 37,7, que é o que o fabricante indica, a temperatura padrão aí para codorna. Eu já sei aí de colegas que deixam 38, talvez até um pouco mais. O sensor de temperatura do termostato fica aqui, ó. Dá para observar ali, ó, que ele fica bem pertinho da resistência. Essa resistência aí que circunda a chocadeira, ó. E essa região embaixo aqui da resistência, ó, aqui na frente e lá atrás, foi a região que mais nasceu. Em tese, então, onde estava uma temperatura um pouquinho melhor. Como eu falei, o correto seria que o cooler espalhasse essa temperatura de uma forma uniforme nesse ambiente aqui que é pequeno. Mas eu imagino que o fato de ter nascido mais na região aí da resistência pode ser um indicativo disso, de que aqui na região da resistência aqueceu um pouco mais, manteve aí os 37,7, e aqui embaixo do cooler, ó, pode ter ficado menos, uma temperatura mais baixa, e talvez isso, porque o índice de nascimento aqui foi muito baixo. Eu tirei, eu acho que apenas uns 3 ou 4 ovos, vamos dizer assim, de 3 a 5, aqui do centro da chocadeira. A maior parte daqui não nasceu. E pelo contrário, aqui vocês lembram, quem acompanhou aí o nosso vídeo anterior, aqui quase não tinha ovos, ó, quando a gente terminou a chocagem. Tinha nascido todos, a mesma coisa desse lado, que é onde estavam os meus. Então eu acredito que foi um problema aí, talvez principalmente de umidade e um pouquinho de temperatura. Então eu vou tentar aí, além de acertar esses outros aspectos que eu falei, talvez calibrar aqui o meu termostato para uma temperatura um pouquinho acima do 37,7. Se você tem experiência com relação a isso, deixa aí nos comentários. E também, provavelmente fechando lá atrás, ó. E é aqui essa passagem, para tentar aumentar a umidade aqui dentro, além de comprar os sensores de umidade. Se tiver qualquer sugestão para mim aí, ou quiser corrigir alguma informação aí que eu falei que pode não ter sido muito precisa, ou que talvez você não concorde, deixa aí nos comentários. Mais um panorama aqui nos nossos pintinhos, nossas codorninhas. Eu vou mostrar agora as chinesinhas ali como é que estão. Pessoal, aqui estão nossas chinesinhas. Então, ó, observe que tem um gigante aqui junto. Eu acabei deixando um gigante aqui porque eu notei que lá no terceiro dia, quando elas ficaram sozinhas aqui, que eu construí ali o pinteiro, as chinesinhas estavam muito tímidas, assim, acabavam não comendo, não bebendo, ficavam mais paradas. E a gigante, ela é mais ativa, ela toma mais iniciativa, come, vai atrás da água. E eu notei que com uma aqui, as chinesinhas seguiam ela. Talvez uma dependência materna aí, que eu notei nessa primeira experiência minha aí com as chinesinhas. Aí eu deixei uma gigante aqui mais para ela tomar conta aqui, vamos dizer assim, e incentivar as chinesinhas a comerem e a beberem. Acredito que já dei até para retirar elas daí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito no canal, convido a se inscrever. A gente vai mostrar aí o acompanhamento dessas codornas, o crescimento até as fases posteriores, assim como as novas chocagens de ovos. Se tiver qualquer sugestão ou dúvida, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo.